Olá a todos, mais uma vez estamos aqui e vamos trabalhar mais um módulo sobre o uso da vírgula. Se você assistiu ao módulo anterior, você deve ter percebido que nós só trabalhamos os casos relativos ao período simples, aquele formado por apenas uma oração. Agora a gente vai trabalhar os casos do período composto. Quando é que a vírgula vai trabalhar dentro de um período composto por subordinação? Quando é que a vírgula vai aparecer num período composto por coordenação? Vamos aos casos. Eu quero que vocês deem uma olhadinha nessa frase que eu vou colocar agora. Olha só. A seleção jogou mal, mas venceu. Primeira pergunta, eu tenho um período composto por coordenação ou por subordinação? Galera, eu estou aqui definindo ou diferenciando as orações pela presença de uma conjunção coordenativa mais. E isso faz com que eu tenha um período composto por coordenação. Agora vamos observar o seguinte. A primeira oração é uma oração coordenada assindética. A segunda oração é uma oração coordenada sindética adversativa. Eu devo ou não devo colocar uma vírgula? Claro que eu devo. Para separar duas orações coordenadas, a vírgula se faz obrigatória. A mesma coisa aconteceria na frase de baixo. Olha para cá. Penso, logo existo. Tem duas orações? Tem. O período composto por coordenação é. Quais são as orações? Primeira, oração coordenada sindética, penso. Segunda oração coordenada sindética conclusiva, logo existo. Se são duas orações coordenadas, eu devo separá-las com uma vírgula. Agora uma observação extremamente importante. Olha para as frases que eu vou colocar a seguir. Frase número 1. Rafael foi à praia e surfou. Gente, é mentira, tá? Olha a minha cor moreninho palmito para vocês verem que surfar não é meu forte. Rafael foi à praia e surfou. Pessoal, pela regra que eu acabei de colocar, deveria ou não colocar uma vírgula? Claro que eu deveria. Por quê? Porque nesse caso eu tenho duas orações coordenadas, uma sindética e outra sindética aditiva, e a vírgula seria obrigatória. Agora, isso é uma observação, isso é uma exceção. Nesse caso, eu não devo colocar a vírgula. Sabe por quê? Explico. Nesse caso, eu tenho uma oração coordenada assindética e outra coordenada sindética aditiva. Esse já é o primeiro indício. Segundo aspecto, Rafael é o sujeito do verbo foi e é sujeito também da forma verbal surfar. Só que aí, nesse caso, em elipse, ele surfou. Quando eu tenho o mesmo referente para os dois verbos, o mesmo referente como sujeito, a vírgula não deve ser colocada. Agora, só para comprovar isso, eu quero que você observe a seguinte frase. Rafael foi à praia e Thalita dormiu. Na frase em questão, você tem dois sujeitos distintos, separados pela conjunção e. Você tem Rafael foi à praia, primeiro sujeito Rafael, Thalita dormiu, segundo sujeito Thalita, e a conjunção e separando as duas orações. Como se trata de dois sujeitos distintos, nessa frase você vai colocar a vírgula. Então você vai dizer Rafael foi à praia, vírgula, e Thalita dormiu. Ponto. Só isso, bem tranquilo. Agora eu quero colocar mais duas frases para vocês. Primeira frase, eles chegaram quando saí. Segunda frase, quando sair, eles chegaram. Vamos avaliar em qual frase eu devo colocar uma vírgula separando as orações. Na verdade, na primeira frase, a vírgula é facultativa. Por quê? Porque nesse caso, eu tenho oração principal, eles chegaram, e oração subordinada, quando sair. Quando segue essa ordem, oração principal mais oração subordinada, então você não precisa usar a vírgula. Eu estou querendo te dizer que a vírgula é facultativa. Se você quiser, coloca. Se você não quiser, não precisa. É só deixar sem a vírgula, sem problema nenhum. Agora, na segunda frase, a vírgula é obrigatória. Por quê? Porque aí eu tenho uma inversão daquela ordem original. Quando sair, primeira oração, oração subordinada, eles chegaram, segunda oração, oração principal. Por haver uma inversão daquela ordem, oração subordinada vindo antes da oração principal, a vírgula é obrigatória. Só isso que você precisa saber. Observe essa frase importante. As ideias confusas devem ser esclarecidas. Pessoal, o termo confusas deve ou não ser separado por vírgulas? É só você pensar o seguinte, as ideias todas são confusas? Não, só algumas. Então, confusas, aqui está explicando algo em relação ao termo ideias ou está restringindo o termo ideias? Está fazendo uma restrição. Aprende, quando o adjetivo fizer uma restrição, você não deve utilizar as vírgulas. Agora, olha o caso de baixo. Quando eu tenho assim, as ideias abstratas devem ser concretizadas. Todas as ideias são abstratas ou só algumas? Teoricamente, todas as ideias são abstratas. E por todas serem abstratas, aí eu não estou fazendo uma restrição. Aí eu estou dando uma explicação em relação ao substantivo ideias. Como se trata de uma explicação, ela deve sim ser separada por vírgulas. Então vai ficar as ideias, vírgula, abstratas, vírgula, devem ser concretizadas. Conseguiu entender isso que eu acabei de explicar? Que bom que você entendeu, porque agora a gente vai aplicar esses conceitos de restrição e explicação ao período composto, quando a gente trabalha com orações adjetivas. Preste atenção. Frase número 1.
Os homens que são mortais devem lidar com a fatalidade. Pessoal, o termo que são mortais deve ou não ser separado por vírgulas. Vamos pensar? Todos os homens são mortais ou só alguns? Todos os homens. Então eu estou fazendo uma restrição em relação ao substantivo homens ou estou dando uma explicação em relação ao substantivo homens? Estou dando uma explicação. Lembra do que eu ensinei? Pois é, se de alguma forma você tem uma explicação, eu devo separar esse termo explicativo por vírgulas. Nesse caso, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa separada por vírgulas. Frase número 2. Os homens que são bons devem dar o exemplo. Agora, o raciocínio só é uma continuidade daquele anterior. Todos os homens são bons ou alguns homens apenas são bons? Apenas alguns. Existem os homens maus. Quando você está falando só de alguns homens, isso é uma explicação ou uma restrição? É claro que é uma restrição. E lembra, termos que caracterizam uma restrição não devem ser separados por vírgula. O que eu tenho aqui? Uma oração subordinada adjetiva que não utiliza vírgulas. Tranquilo?